A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido povo de Deus que nos acompanha no podcast São Gonçalo em Oração. Fizemos alguns dias de pausa aqui no áudio do podcast São Gonçalo em Oração. Hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, dia 5 de fevereiro de 2021, retomamos a nossa caminhada aqui no podcast São Gonçalo em Oração. Desde já a gente agradece a todos que nos acompanham e vamos hoje dando continuidade. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira, a igreja celebra a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Oração do dia. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da castidade e pela força no martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao comentário do Evangelho de hoje. Os 3 primeiros versículos introduzem a circunstância da morte de João Batista. Herodes manda matar João, que ele mesmo havia acorrentado no cárcere. Mas qual o motivo? O que João havia feito de grave para merecer trágico fim? João Batista procurava ser coerente com a lei e com a verdade, apontando os erros dos poderosos e do próprio casal real.
que vivia em situação de adultério, pondo em risco o poder político de Herodes. O prepotente Herodes manda tirar a vida do Batista durante um banquete que ele oferecera a seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. Nessa ocasião, faz os caprichos da filha de Herodíades, que pede a cabeça de João. Tão sem juízo a filha, quanto maligna e impiedosa a mãe. O profeta se vai, mas o seu testemunho de fidelidade a Deus permanece para sempre. Façamos nossa oração. Senhor Jesus, seja o testemunho de liberdade e coragem demonstrado por João, fonte de inspiração para a minha caminhada de discípulo. Amém. Querido povo de Deus, hoje, primeira sexta-feira do mês, somos também convidados, em união com o Papa Francisco, com a Rede Mundial de Oração, o Apostolado da Oração, fazermos também o nosso momento do oferecimento diário e rezarmos durante todo este mês de fevereiro pela evangelização, tema a violência contra as mulheres. Vamos fazer o oferecimento diário. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou Jesus seja meu guia, meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês, pelas mulheres vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e os seus sofrimentos sejam considerados e escutados. Amém. Querido povo de Deus, lembrando que hoje haverá transmissão da Santa Missa às 19 horas aqui no canal do YouTube da Paróquia São Gonçalo. Fique conectado conosco, acompanhe a programação. Hoje, às 19 horas, a Santa Missa aqui no canal PSG Contagem. Que Deus abençoe a todos vocês, pela intercessão de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, tenho confiança em vós. Um forte abraço para vocês, Padre Clárison. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.